Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar essa pintura de flor de cerejeira, né? O famoso sakura para os japoneses. Então vão ser essas cores: a cor rosé, rosa bebê, púrpura e o branco, para as florzinhas, né? Aí depois a cor do galinho eu vou falando no decorrer. Então já comecei aqui pintando, adiantando umas pinturinhas. Aí primeiro a gente vai começar com a cor branca. Sempre respeitando aqui o ponto de luz e sombra, né? Por exemplo, essa folhinha aqui, ela tá embaixo dessa, né? Então, a gente começa com o branco bem na pontinha. Espalhando bem, né? Que esse branco aqui, depois que dá uma secadinha, a gente vai reforçar. Senão ele fica muito clarinho aqui, ó, tá vendo? Muito transparente, né? E quanto mais branquinho, mais bonitinho. Aqui a gente coloca o branco até aqui mais ou menos, né? Depois a gente vem com a cor rosa bebê, dando continuidade aqui. Um pouco abaixo desse branco aqui, ó. Né? Aí o pincel eu tô usando o número 0 da Condor série 421. Aí dá uma mescladinha com esse branco, né? Bem pouquinho assim. E o próximo tom é o rosé. Então coloca embaixo desse rosa bebê, né? E aqui, como ele tá embaixo, a gente vai começar a escurecer já aqui. Ah, não, ele tá em cima da pétala, né? Então, depois que secar, a gente vem com branco nessa parte aqui. Então, com o rosé, vai mesclando com esse rosa bebê. E por último, a cor púrpura. A gente coloca embaixo, né? Bem pouquinho, e vai puxando ele pra cima um pouco assim, ó, dando uns risquinhos, ó. Tá vendo? Sempre respeitando o sentido da folhinha, né? Assim. O meinho sempre vai ser bem mais escuro, né? Cor púrpura, né? Então, dá uma puxadinha assim, uma pra cá, né? E essa folhinha, como ela tá embaixo dessa, então, a gente vai colocar o púrpura até aqui assim, ó. Pra fazer meio que uma sombra, né? Que essa daqui vai estar por cima. Então, põe o púrpura e dá uma mescladinha assim, ó, pra cima. Aqui. Limpa o pincel. Agora, a gente vai vir com branco novamente. Nessas partes daqui, pra clarear. E como essa folha tá em cima dessa, então a gente vem com branco até aqui, ó. Sempre limpando o pincel, tirando o excesso. Aí vem dando uma mescladinha. Pega um pouco mais de branco. Desce mais pra cá também. Assim. Se você ver que na hora que depois secou e ficou bem transparente assim, ó. Tá vendo? Aí é melhor colocar um pouco mais de branco. Você vem com branco, deposita. E vem trazendo pra baixo, assim. Procura não ficar esfregando muito, assim. É mais puxando ali pra baixo mesmo, assim. Senão tira esse efeito, né, do miolinho do sakura, né? Aqui também, ó. Como eu fiz primeiro, ele secou, ó. Ficou bem mais transparente, né? Então, vem com branco. Sempre respeitando novamente, né? Aqui tá a sombra. Então, a gente não vai descer o branco até aqui, né? Já vem trazendo aqui pra baixo, assim. Dá uma clareadinha, ó, né? Ele vai dando um efeito bonito. Então, basicamente, todas as florzinhas vão ser dessa forma, né? É só ficar atento mesmo com onde tá a sombrinha, onde tá a luz, né? Então, vou fazer esse aqui, essa folhinha. Começa com branco. Aqui, de novo, ela tá por cima dessa, né?
Então, a gente vem com branco até aqui, assim. Deixa esfumadinho, assim, o branco. Próxima cor, rosa bebê. Esse meu rosa bebê não tá aparecendo muito porque a toalha já é dessa cor, né? Mas é mais pra gente conseguir esse efeito de degradê aqui. Mas lembrando que essa flor você pode pintar qualquer toalha, qualquer pano, né? Em seguida, a cor rosé. Aqui também, ó. Como aqui tá em cima dessa, evita de trazer a cor rosé muito perto, deixa mais clarinho ali, né? Traz um pouco pra cima, mesclando, né? E a próxima cor é púrpura. É bem pouquinha púrpura, viu? Esse aqui é bem pigmentado, né? Colocou lá, limpa o pincel e vem puxando pra cima, assim. Bem sutil, tá? Procura não puxar muito pra cá também, assim. Como essa pétala ela vai ficar por baixo dessa, né? Então, não, por cima dessa, então eu vou colocar um pouquinho de branco aqui, ó. Descendo aqui. Assim vai ficar mais clarinha essa parte, né? A próxima, novamente, começa com branco. Essa folhinha, ela tá por baixo dessa e dessa, né? Então, o branco vai ser bem na ponta, assim. Próximo, rosa bebê. Próximo, rosé. Aqui já pode começar a escurecer. Aqui embaixo, assim. Ó, ele tá embaixo dessa e em cima dessa, né? É um pouquinho complicadinho, mas com calma a gente vai conseguindo, né? É que a folhinha da cerejeira, ela é bem delicadinha, né? Agora, a próxima cor é o púrpura. Coloca aqui. Então, como ele tá embaixo, a gente escurece um pouquinho pra cá. E aqui, assim, deixa um pouco mais claro. Pode pôr um pouquinho mais, que tá molhada a tinta, né? Deposita lá. Procura não ficar esfregando muito, né? E vem dar uma puxadinha assim, ó. Com um pincelzinho. Tá vendo? Deixa eu limpar o pincel. Aí, depois que espera secar um pouquinho, aí você vem clareando com branco nas pontinhas, assim. Deposita, né? Procura não colocar muita tinta de uma vez, coloca um pouquinho, vai trazendo ele pra baixo. Deposita e traz. Deixando ele manchadinho, né? Aqui, como ela tá bem em cima dessa, então deixa bem mais claro aqui, ó. Para dar um destaque nela, né? Aqui também. Começa a estar mais molhada, então ela não vai aparecer muito, né? Assim. Aqui também, ó, como ele já secou, né? Então tem que reforçar o branco aqui, ó. Nas pontinhas. Pra cá também. Mas isso você pode fazer depois que dá uma secadinha. Não deixa secar muito também, tá? Tá, então a próxima, mesma coisa, né? Começa com branco aqui, na pontinha. Aqui, como ela tá em cima dessa, então
então o branco vem mais pra cá, assim. Aqui também, como ela tá por cima dessa, a gente traz a cor clara mais pra cá, assim. Fizemos esse contorno, a gente vai vir com as outras cores. Rosa bebê. Tá vendo que tô mesclando com o branco, mas não subindo muito em cima dele. Rosa bebê. Próxima cor, rosé. Pode depositar e vir mesclando assim, ó. Deixa bem misturadinho. E por último, púrpura. Coloca aqui. Aqui, mesma coisa. Como essa folhinha tá por cima dessa, então, vamos trazer o púrpura toda a volta dela. Limpa, sempre limpa o pincel, tá? Pra tirar o excesso. E vai dando puxadinhas pra cima, assim. Se vê que tá muita tinta, vai passando o pincel e tirando o excesso. Mesclando tudo. Daí, aqui mesma coisa. Quando secar aqui, você vem com branco. Pega mais um pouquinho. E reforça assim, ó, essa voltinha. Aqui em cima também. Sempre que dá uma secadinha, precisa reforçar esse branco, tá? Então, fazer mais uma. Essa tá por baixo dessa, então o branco vem só na pontinha aqui. E aqui, ó, ela tá em cima dessa, né? Então, a gente vem com branco até aqui embaixo. Próximo, rosa bebê. Espero que esteja dando pra enxergar direitinho. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca nos comentários, tá? Aí, como aquilo tá aqui embaixo, a gente escurece mais com o rosé. Coloca rosé em seguida do rosa bebê, né? E por último, a cor púrpura, né? Um pouco mais de púrpura. Pincel. Vem mesclando as tintas assim. Não tem problema se ficar manchadinho, assim, dá até um charminho a mais, né? Aí é a mesma coisa. Agora eu tô passando branco, mas se você quiser completar toda a folha, a flor, né? Depois vem com branco, é melhor, viu? Vem com branco. Umas puxadinhas pra baixo. Vou fazer mais essa, que basicamente é o mesmo processo. Você vê como é facinho pintar, né? Vai poucas cores e dá um resultado bonito, né? Essa também, ela tá por baixo dessa, então a gente vai clarear mais a pontinha aqui. Branco, rosa bebê. Eu não tô usando diluente, né? Como aqui não tá muito seco hoje, né? Você não precisa utilizar, mas se na sua cidade for muito seco, é bom colocar diluente, pra pintura ficar bem mescladinha, né? Próxima cor, rosé. Aliás,
Me conte de que cidade você está assistindo, se está gostando dos vídeos, né? Sempre é bom a gente compartilhar experiências, histórias. Depois do rosé, vem o púrpura. Aqui mesma coisa, embaixo desse, um pouquinho mais escuro. Não precisa fazer em todas as folhas, tá? Mas dá umas puxadinhas assim, ó. Né? Uns risquinhos. Vai ficar um efeitinho diferente, né? Pega o pincel. Pega mais o branco e vem clareando um pouquinho. Reforçar um pouco aqui também. Aqui também, ó. Mesmo eu passando branco 2 vezes, ele ainda ficou... Não tá muito branquinho, né? Então, a gente espera secar um pouquinho, vem com um pouquinho mais, ó. Vai ficar mais clarinho. E traz pra baixo, assim. Então, basicamente, essas folhinhas, essas florzinhas são todas iguais, tá? Eu vou pintar as folhas maiores, as flores maiores, que são a mesma coisa que eu acabei de ensinar, né? Então, acho que ficou bem explicadinho, bem facinho, né? E eu vou adiantar tudo, né? E só esses botõezinhos aqui, que eu já coloco o púrpura primeiro, né? Que eu vou fazer um botão pequenininho aqui, ó, esse daqui. Esse daqui, essa parte de baixo já é com as outras cores, né? Então, com o púrpura, a gente coloca bem no finzinho dele, né? Em vez de usar todas as cores, eu só utilizo o púrpura, esses botões pequenininhos, e a cor branca. Deposita dando batidinhas, como o desenho é muito pequeno, né? Dá batidinhas e vem puxando o púrpura um pouquinho assim, ó, pra cima. Dá pra enxergar, ó? Ó, ele ficou meio manchadinho, né? Aqui, ó. Depois, aqui que secar, coloca mais branco também. Então, basicamente, esses botõezinhos são todos assim. A gente coloca o púrpura e vem com o branco, já direto. Depois, puxa o pincel assim. Procura não fazer assim, vou fazer um exemplo aqui, ó. O botãozinho tá assim, né? E aqui o branco. Opa, peraí. E aqui o branco, né? Procura não esfregar assim o pincel. Faz de uma forma, né, que é só sabe, um toquinho assim, ó. Coloca e levanta, assim. Bem suave, né? Aí fica uma pintura bem delicadinha. Porque senão, se a gente apertar muito o pincel, aí ele acaba misturando muito, né, com o branco. Aí não dá esse efeito, né, de folhinha. Então, eu vou adiantar todas as florzinhas e volto pra ensinar o cabinho, tá bom? Então, pessoal, eu acabei de fazer as florzinhas, né, de pintar todas. Aí, eu comecei a fazer o galinho dela. Então, o galinho a gente começa com verde pistache na parte de cima. Se quiser pode preencher tudo, mas eu vou fazendo por partes, tá? Verde pistache. Até mais ou menos aqui no meio, né? Em seguida, o verde oliva. Daí vai mesclando um pouco com esse verde pistache aqui, ó. Subindo um pouquinho pra cima. Não precisa deixar a pintura retinha, assim, que como é um galinho, né? Então, meio manchadinho fica bonito também.
E em seguida o sépia. A gente também vai subindo lá pra cima. Coloca embaixo. Dá uma manchadinha pra cima, assim. Tá vendo? Vai manchando. Não precisa preencher toda, assim, né? Umas manchinhas só. Aqui, pra não ficar esse cabinho reto aqui, eu vim com verde pistache e vou fazer uma voltinha, assim, ó. Como se tivesse cortadinho, né? Então, preenche. Ó. Verde pistache. Faz um... É como se tivesse cortado, né? E puxa um pouquinho pra baixo, assim. Aqui vem com sépia. Dando continuidade aqui embaixo. Aqui também passa sépia pra fazer a sombrinha do cabinho. Agora, com o verde musgo, a gente vai preencher um pouquinho a parte de cima aqui, ó. E puxando a tinta pra cima, assim. Deixa assim por enquanto. Espera secar, depois a gente reforça com o sépia. Aí vai dando continuidade aqui, ó. O verde pistache. Puxa pra cá. Ah, antes de começar a fazer o galinho, eu já passei branco em todas as folhinhas. Ela deu uma boa clareada, né? Também com verde, pistache. Próxima, verde oliva. Se quiser depositar assim, depois esfumando, é mais fácil também. Aqui perto da flor, deixa bem mais escurinho aqui, ó. Como se fosse a sombrinha da flor, né? Então, vamos mesclar esse verde oliva com verde pistache. Trazer um pouco mais de verde oliva para baixo. E a próxima cor é sépia, né? Mesclando com verde oliva. E esfumando, né? Deixando manchadinho. Só atenta para não subir muito aqui para cima do verde pistache, né? Vou trocar de pincel que tá perto da florzinha. Terminar pincel pequenininho. Aqui próximo da flor eu vou deixar mais escuro, né? Então pode colocar o sépia direto aqui. E subindo pra cima, assim. Nós vamos fazer esse processo em todo o galinho, né? Todas as partes que tem gato. Agora, né? Depois que você fizer tudo, você vai vir com um pouco de preto. É mais pra dar uma escurecida, tá? Um pouquinho de preto. Nessa parte aqui de baixo. Então, vai dando uma riscadinha assim, ó. E umas manchadinhas. Não precisa preencher tudo, tá? Só risca onde tá o sépia e dá umas manchinhas assim, ó. Faz esse movimento assim. Aqui, como ele tem uma dobrinha, então dá umas batidinhas de pincel. Ó. Não sei se dá pra ver, né?
deposita e vai bater no pincel assim. Nessa dobrinha. Com preto, tá? Então, coloca. Como se estivesse manchando, assim, batendo o pincel. Com preto, tá? Até aqui, assim, ó. Dá uma subidinha pra cá. Esse processo é mais pra deixar o tronco manchado, tá? Assim. Fica bem. Escurece essa parte que a gente deixou cortadinha, né? Então, com preto fica bem manchadinho, né? Agora, vamos esperar um pouquinho, tá? Mas com branco, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que do lado de cima. Ó, coloca um pouco de branco assim. Não precisa ser em todo o galho, tá? Tipo, mesclar tudo assim, né? Um pouco de branco, tira o excesso e vem dando umas manchinhas assim no galho, batidinhas. Tá vendo? Umas batidinhas pra baixo, assim. E depois, quando secar, a gente tem que reforçar essa parte do branco, tá? Aqui, novamente, eu coloco o branco. Como aqui ele tá mais dobrado, então deixa um pouquinho mais claro aqui. Traz pra cá. E vem dando batidinhas assim. Dá um efeito que é da casca, né? Como essa árvore, ela tem uma casquinha bem, parece envelhecida, né? Então, parece que tá uma casquinha envelhecida esse daqui. Assim. Tá vendo? Aí, você vai fazer em toda essa parte que tá mais clara aqui, ó. Coloca o branco. E vem manchando ele, trazendo um pouquinho pra baixo, assim. Procura não esfregar, assim, tá? Porque se você esfregar, ele vai sumir aqui no meio, né? Então, a gente quer esse efeito de casca mesmo, né? Vamos dar umas batidinhas, assim. Então, essa parte aqui, depois que secar, a gente vai reforçar esse branquinho, tá? Aqui também, deixa um pouquinho mais claro. Então, eu vou completar tudo, né? Que é o mesmo processo. Primeiro, verde pistache, verde musgo, sépia, verde pistache, verde musgo, sépia e por último preto, né? Então, eu vou completar tudo. Antes de terminar de preencher, deixa eu só avisar que, por exemplo, nessas partezinhas que o galinho é muito fininho, né? Pode completar só com verde oliva, assim, dando uns risquinhos, assim, ó. Fica riscadinho, usando o pincel fininho, né? Tem umas partes que o pincel que é muito fino, né? Então, pode ser com pincel filete mesmo. E a cor verde oliva. Daí, nessas florzinhas assim, a gente vem com verde pistache, né? Nessas... Tem algumas florzinhas que tem, né? Uns pedacinhos verde. Então, preenche de verde pistache. É praticamente o mesmo processo, tá? Só que pode deixar um pouquinho mais clara essas florzinhas. Preenchendo tudo de verde pistache. Aí, com verde oliva, a gente vai fazer a parte da sombra. Nossa, porque essa
folhinha tá por cima dessa, né? Então, nessa aqui, ela fica um pouquinho mais escura. E nessa parte aqui de cima também, ó, dando uma sombrinha pra cá, né? E no finalzinho da florzinha, da folhinha, deixa um pouquinho mais escuro, com verde oliva também, ó. Como se ela estivesse dando continuidade, né? No galinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, depois que secar essas partes de luz, a gente clareia um pouquinho com branco. Ó, vou fazer mais uma também. Preenche com verde pistache. Essa, como é uma folhinha só, a gente vem com verde oliva direto, assim, embaixo. Deixa eu ver se tá dando... dando pra enxergar. Com verde... e tá dando sombra, né? Verde oliva aqui embaixo. E vem esfumando pra cima, assim, ó. Então, aqui também, mesmo que ela seja pequenininha, dá pra colocar o verde pistache, né? E depois dá uma escurecidinha com verde oliva. Né? Aí vem um pouquinho verde oliva. Como essas florzinhas são muito pequenininhas, então procura usar um pincel bem pequeno, tá? E depois que secar, a gente vem com um pouquinho de branco nessas partes aqui, ó, e dá uma clareadinha. Só onde tá a parte de luz, tá? Não precisa clarear a folha inteira. Ó, a parte daqui de cima. Tá vendo? Fica bonitinho, né? Por mais que seja pequeno, com paciência a gente vai conseguindo pintar. Na parte de cima. Dá uma clareada, puxa pra baixo. Aí você vai fazer esse processo em todos os brotinhos aqui. Somente com o verde pistache e o verde oliva. E o branco. Então, eu vou terminar de pintar o galinho, né? Pra gente terminar de finalizar com a cor branca aqui em cima. Então, terminei de pintar todo o galho, né? Agora, a gente vai vir com branco, fazendo aquele mesmo processo, né? Coloco o branco e vem dando batidinhas assim, pra fazer o formato da casca, né? Procura fazer meio espalhado assim, tá? Aqui também coloco o branco. Vem dando batidinhas pra baixo. Isso a gente faz depois que secar, tá? Se ficou muito branco, vai dando uma espalhada assim. Tá vendo? Sempre fazendo o formato do galho também, né? Com um pincelzinho assim, né? A gente vai dando batidinhas assim. E esse processo a gente vai fazer em toda a parte desse galho mais grosso aqui. Vou pôr um desenho um pouco pra cá. Aqui também. Coloco o branco.
Se vê que ficou muito marcado assim, ó, pode dar uma mescladinha assim, ó. Esfregando o pincel, tá? Porque como tá seco, né? E se quiser usar um pouco de diluente, também pode usar. Esse diluente aqui. Você vê que já tá muito seco a parte de baixo, né? Vem com diluente. Espalhando. Parte de cima. Cá. Esses que é muito pequenininho, só dá uma esfregadinha com o pincel assim, o branco. Então, essa parte a gente vai fazer em todo esse galinho aqui, na parte clara, né? Continuando aqui. Vindo pra cá. Até finalizar, né? Completo. Eu vou terminar aqui e daqui a pouco eu volto pra gente fazer o meinho da flor. Então, depois que terminamos o galinho, né? A gente vem com a cor púrpura e o pincelzinho filete, né? Nós vamos fazer os pistilos, né, da florzinha. Esses risquinhos do meio aqui, ó. Então, sempre respeitando a direção da flor, né? Essa aqui, ela tá pra cima, a florzinha, ela tá assim. Então, a gente pega um pouquinho de tinta e os risquinhos vai ser pra cima, assim, ó. Né? Procura fazer bem fininho também. E a quantidade de risco não tem, assim, um total, né? Importante é preencher toda a florzinha, né? Pra cá, assim. Então, nós vamos fazer esse e depois, em cima desse risquinho, a gente vai colocar uma bolinha assim, ó. Com a cor púrpura ainda, tá? Então, fez o risquinho e colocou a bolinha. Ó, em todos os risquinhos. Vai ficar como se fosse o meinho da flor mesmo, né? Vou fazer aqui. Acho que eu tô ficando com a mão na frente, né? Ó. Pega aqui, risca pra cima. Pode fazer um menorzinho, outro maior. Sempre puxando pra cima. Quanto mais fininho, mais bonito, né? Aí depois que fez, pega ó, uma gotinha de púrpura e vem na parte de cima. Essa parte espera secar bem, né? Porque como a tinta ficou acumulada, né? Então ela demora mais pra secar. Aqui, essa parte, a florzinha tá virada pra baixo, né? Então, a gente risca pra cá. E também se tiver muita tinta no pincel, ele vai ficando muito grosso. Igual aqui, ó, ficou um pouquinho grosso, mas ainda dá pra arrumar. Aí fez isso, põe a gotinha em cima. Pra cá. Aí a gente vai fazer em todas as florzinhas, né? Essas daqui, elas estão fechadinhas, né? Então, pode puxar só um risquinho pra cá, outro pra cá. Como se ela tivesse saindo daqui, né? Uma bolinha, outra bolinha.
essa de cima também. Deixa eu virar um pouco a câmera. Como ela tá fechadinha, né? Então, coloca só um risquinho assim no meio. Pra cá, pra cá. E a gotinha. Essa aqui eu vou deixar assim. Acabei esquecendo de preencher de verde aqui. Aí depois eu preencho. Agora vamos na próxima. Essa daqui também tá virada pra cima, né? Então, vem com um risquinho fazendo o formato da flor. Depois, a gotinha. Então, nós vamos fazer isso, né, em todas as florzinhas, né? Eu vou terminar aqui. Então, finalizei os pistilos, né, do meio. Agora, com um pouco de azul mar, bem diluído, né? Eu só vou fazer uma sombrinha embaixo aqui, ó. Coloca o diluente. Tá um pouco molhado. É bom fazer isso quando tá seco a pintura, né? Só vou mostrar como faz, mas eu vou esperar secar direitinho. Daí vem com azul mar. Só pra dar a sombra do galho, né? Que tá por... dando uma sombrinha pra baixo. E vem esfumando essa parte aqui, ó. Trazendo pra baixo, assim. Esse azul a gente vai fazer em todo esse galinho aqui, ó. Na parte de baixo, né? Daí eu fiz com um pituá pequenininho, né? Aí depois, com um pincelzinho, você pega um pouco mais desse azul e vem bem rente aqui o galho, né? Depositando um azulzinho, assim. Pra ficar um pouquinho mais forte. Trazendo pra cá também. Então, esse processo com esse azul, a gente vai fazer em toda essa parte aqui. Em cima, eu acho que eu vou deixar sem fazer nada mesmo. Só vou colocar o azul na parte de baixo. E, então, a pintura fica assim. A pessoa que encomendou, ela quer que coloque uns arabescos, né, com stencil. Então, eu tenho esse stencil aqui, ó. Daí, eu vou colocar só nas pontas aqui da toalha, né, depois que secar. Eu coloco assim, e pinto com sépia, né, bem clarinho. Aí, você finaliza da forma que você gostar, né. Então, a pintura, ela vai ficando assim, ó. Aí, depois de secar essa parte do galho, faz o processo do azul aqui embaixo, né? Em toda essa parte de baixo aqui, ó. Aqui também e aqui, né? E, então, ficou assim, né? A pintura na toalha de banho. Esse desenho, ele não é muito grande, tá? É um desenho pra ficar mais delicado na toalha, né? Ó, você vê que a toalha é desse tamanho, né? Então, ele ficou mais centralizado aqui, ó. Aí, você... se quiser colocar algum stencil ou fazer fundo, fica a seu critério, né? E esse risco também eu tô preparando um e-book, né? Que vai conter o risco, o guia das cores, né? Tudo certinho, em tamanho ideal para pintura de toalha de banho. E eu incluí também um risco para pintura de toalha de rosto, né? Então, quem se interessar, o valor é de R$15. Daí eu vou deixar certinho escrito embaixo como que você faz para adquirir esse risco, né? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado e que te ajude com que você consiga pintar, né, na sua casa. E é isso. Muito obrigada por assistir. Se possível, compartilha, curte e se inscreve no canal. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!